Olá pessoal, vamos então resolver mais alguns exercícios de derivadas e nesse caso envolvendo a aplicação da regra da cadeia. Então nesse primeiro exercício pede-se para calcular a derivada de f de x, que é definida como sendo x elevado a 9 menos 7 e tudo isso elevado a 100. Bom, então nós observamos que trata-se de composição de funções e nós podemos considerar tudo que está dentro dos parênteses como sendo uma função, que nós aqui chamamos de u de x, que vai ser igual a x elevado a 9 menos 7, ok? E, consequentemente, a nossa função f de x, ou y, vai ser igual a u elevado a 100. Então, nós fazemos essa troca de variáveis. E aí nós observamos o seguinte: se a função u de x for derivável em relação a x, e nesse caso o é, a função y, ou f de x, também será derivável em relação a x. Mas para encontrar a derivada de f de x em relação a x, nós primeiro precisamos calcular a derivada de y em relação a u e multiplicar por derivada de u em relação a x, ou seja, aplicando o conceito da regra da cadeia. Ok? Bom, então nós já definimos que a função y é igual a u elevado a 100, e a derivada de u elevado a 100 cai naquele contexto de u elevado a n, e a derivada de u elevado a n é igual a n vezes u elevado a n menos 1. Bom, nesse caso, no nosso exemplo, o n é igual a 100, então a derivada de y em relação a u será 100 vezes u elevado a 100 menos 1, que é igual a 99. Ok? E a função u de x é dada por x elevado a 9 menos 7, e a derivada de u em relação a x, então, será o quê? A 9x elevado a 8. Por que isso? Nós observamos que a função u de x é dada pela subtração de duas funções, x elevado a 9 e menos 7. Bom, x elevado a 9 cai no mesmo contexto citado há pouco, ou seja, de x elevado a n, e a derivada de x elevado a n vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Nesse caso agora o n é igual a 9, então a derivada será 9 vezes x elevado a 9 menos 1, que é igual a 8. E aqui menos 7 trata-se de uma função constante, e a derivada de função constante é zero. Portanto, a derivada de u em relação a x é apenas 9x à oitava. Então, substituindo-se as expressões de derivada de y em relação a u e a derivada de u em relação a x na equação da regra da cadeia, mostrada aqui acima, nós obteremos então o seguinte, que a derivada de f de x será 100 vezes u elevado a 99 vezes 9x à oitava. Bom, mas u é igual a x elevado a 9 menos 7, então nós podemos substituir a expressão de u na equação da derivada de f de x. Então isso aqui passaria a ser 100 vezes x elevado a 9 menos 7 elevado a 99 vezes 9x à oitava. Ok? Multiplicando então 9 vezes 100 vai ser igual a 900 vezes x à oitava, ok? Vezes x elevado a 9 menos 7 elevado a 99. Então essa é a resposta do problema. Não há nada mais que precisa ser feito, ok? Bom, resolvendo o segundo problema então, que pede para calcular a derivada de f de x, que é definida como sendo o seno de 4x. E novamente aqui nós observamos a composição de funções, porque nós podemos considerar o que está dentro do parênteses como sendo uma função, que aqui nós chamamos de u, que nesse caso então vai ser igual a 4x, e consequentemente a função f de x será dada por seno de u, ou seja, fazemos essa troca de variáveis, ok? Então, assim como no problema anterior, se u for derivável em relação a x, e nesse caso também o é, a função f de x também será derivável em relação a x. Mas, para encontrar o valor da derivada de f de x, nós precisamos fazer o cálculo por partes, aplicando a regra da cadeia. Primeiro calcular a derivada de y em relação a u, e depois fazer a multiplicação pela derivada de u em relação a x. Ok? Então essa aqui é a expressão da regra da cadeia. Nós já temos então o y, que é igual a seno de u, e lembrando das derivadas de funções trigonométricas, a derivada de seno de u vai ser igual a cosseno de u.
Tá? Não importa qual o nome da variável aqui em questão. Poderia ser seno de alfa, a derivada de seno de alfa vai ser igual a cosseno de alfa. Ok? E assim por diante. E a função u de x é igual a 4x. E a derivada de 4x é igual a 4. Ok? Então já encontramos as derivadas necessárias para se utilizar a regra da cadeia. Então nós faremos a substituição de dy em relação a u na equação da regra da cadeia. E também faremos a substituição da derivada de u em relação a x na equação da regra da cadeia. Então, a derivada de f de x será dada por cosseno de u vezes 4. Mas o u, como nós definimos anteriormente, é igual a 4x. Então, substituindo a expressão de u aqui na equação da derivada de f de x, a derivada de f de x passará a ser então a 4 vezes cosseno de 4x. Só isso. Essa é a resposta do problema.